Bom, então hoje é a nossa última aula sobre ordenação. Quer dizer, tirando a próxima aula, que é uma aula de exercícios sobre ordenação. E aí depois a gente vai ver as estruturas de dados mais avançadas. Tá? Então hoje a gente vai ver sobre ordenação em tempo linear e tempo ad n. Então a gente viu até agora dois algoritmos de ordenação que são O de n log n. Vocês lembram quais? Merge sort. E o heap sort. Né? O quick sort ele não é O de n log n. Ele é O de n ao quadrado. Mas o caso médio dele é O de n log n. Tá? Aquela ideia de que se eu desse vetores com números de 1 a n permutados, um vetor tamanho n, com números de 1 a n, né, permutados lá, e calculasse a média do tempo que isso demoraria para resolver, né, então eu dou todos esses n fatoriais de vetores, aí eu tiro a média do tempo que demora para resolver, dá O de n log n. Então a gente fica esbarrando no n log n aqui. A gente fez duas ideias diferentes, bem diferentes, e caiu no n log n. E o quicksort é um cara rápido, mais rápido na prática do que esses dois, se os vetores forem muito caóticos, assim, né, muito desorganizados. Tá, então, sei lá, a gente ficou batendo nesse cara aqui. Então, uma pergunta é, pô, será que eu consigo fazer melhor do que isso? Né? Eu conheço só esses, trabalhei bastante para fazer alguma coisa boa e bati no n log n. Tá? Então, a questão é que não dá para a gente fazer melhor do que n log n. Tá? Se eu considerar algoritmos que eles usam comparação. Tá? Então, ele pergunta, VI é menor do que VJ? Foi o que os nossos algoritmos fazem. Tá? Então, eles precisam, se eu considerar algoritmos que eles só precisam saber se VI é menor que VJ ou se VI é maior ou igual que VJ para decidir a ordem que ele vai pôr VI e VJ no vetor, eu não consigo fazer melhor do que n log n. E eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, esses são algoritmos de ordenação genéricos. Digamos que eu falo assim, olha, eu quero um algoritmo que ordena um vetor. O vetor é do quê? Não importa. Dado dois elementos do vetor, essa função aqui compara de se o primeiro elemento é menor que o segundo ou não. Mas você não sabe como é esse elemento. A única coisa que você sabe desse conjunto de elementos é comparar e dizer se um é menor do que o outro ou não. Tá bom? Então, se eu só souber comparar elementos, e ter um algoritmo de ordenação genérico quer dizer, ele ordena int? Ordena, porque eu sei comparar dois ints. Ele ordena string? Ordena, porque eu posso olhar para a ordem lexicográfica, ver qual que aparece antes na ordem lexicográfica. Ele ordena doubles? Ordena. Ele ordena alunos? Não sei, eu não sei se eu digo que você é menor que ele ou não. Sei lá, posso olhar para a altura, posso olhar para o RA, posso olhar para o CR, posso olhar pelo nome, tá? Então, eu tenho que te dizer como que eu comparo dois elementos. Mas ele ordena qualquer coisa que eu consiga comparar de alguma forma. Então, talvez em algum momento lá você vai falar que vetores são incomparáveis. Certo? Eu posso dizer que 3 é menor que 5, mas 3 é menor que 5. Mas 3, 7 é menor do que 5, 2? Não sei. Pelo menos assim, de cara, não. Mas eu posso dar um critério de comparação. Tipo, olha primeiro para a primeira coordenada, se der empate, olha para a segunda, se der empate, olha para a terceira. Tá? Então eu posso ordenar matrizes, se eu quiser, com esses algoritmos. Desde que eu diga o que é uma matriz ser menor que a outra. Tá? Então eu posso usar isso aqui para ordenar qualquer coisa. Então não dá para fazer melhor do que o n log n se eu considerar algoritmos que são genéricos nesse sentido. Tá? Mas dá para fazer melhor do que n log n se eu não usar comparações. Se eu não comparar elementos. Não perguntar, esse elemento é menor do que aquele elemento. Tá? Então,
Nesse caso, são algoritmos que eles sabem o que eles estão ordenando. Então, eu estou ordenando por alguma coisa. Por exemplo, estou ordenando por RA. Certo? O RA é um inteiro. Então, se meu algoritmo souber que ele está ordenando inteiros, ele pode fazer algo melhor do que em log n. Então, se ele souber que a chave é um inteiro com 32 bits, ele consegue ser mais rápido do que em log n. Sim. Então, a gente não vai comparar. A gente vai fazer algo mais esperto do que comparar. Mas por quê? Porque eu vou saber que a minha chave é um número inteiro com 32 bits. E eu não vou precisar comparar minhas chaves. É surpreendente, mas a gente vai chegando. Tá? Ok. Então, primeiro vamos ver essa parte do não. Que não dá para fazer melhor que em log n em geral, comparando coisas. Tá? Então, isso é uma coisa difícil em computação. Porque eu não vou falar que o merge sort não pode ser melhor que em log n, que o quick sort não pode ser melhor que em log n, que o heap sort não pode ser melhor que em log n. Vou falar que qualquer algoritmo que você crie não pode ser melhor do que em log n. Que você crie, que possa vir a existir. Sei lá, daqui 2000 anos alguém vai lá e cria um, sei lá o que, sort, e ele não vai poder ser melhor que em log n. Então eu tenho que falar de uma maneira muito genérica sobre o que é ser um algoritmo de ordenação baseado em comparações. Tá? Então a gente vai ter que abstrair um pouco e pensar como que um algoritmo desse funciona. Vou tentar convencer vocês que um algoritmo de ordenação baseado somente em comparações, ele tem uma cara específica. E aí eu vou tentar sair disso. Tá? Então esse é um dos poucos resultados do tipo que a gente tem em computação. Mostrar que um algoritmo não pode ser melhor do que alguma coisa. Tá? É difícil falar de um algoritmo genérico para alguma coisa. Aqui a gente consegue. Tá? Então, o que é um algoritmo de ordenação baseado em comparações? Ele recebe uma sequência de n números. Ele recebe uma sequência de n números, ou n palavras, ou n chaves. Tá? Que é o que eu quero ordenar. E ele precisa decidir qual das n fatoriais permutações é a correta. Okay? Então eu te dou lá, então se eu te desse 1, 2, 3, ele precisa decidir que deixar do jeito que está é o certo. Se eu te desse 3, 2, 1, ele precisa saber que inverter tudo é o certo. Tá? Então se eu te dou A, B e C, né? A é um número, B é outro número, C é outro número, ele precisa saber se ele devolve ABC, se ele devolve BAC, CAB, tá? Alguma das 3 fatoriais permutações que tem desse número. Isso é o que o algoritmo de ordenação faz. Tá? E é isso que eu estou querendo dizer, quando eu falo um algoritmo baseado somente em comparações, ele só pode usar comparação entre pares de elementos para decidir essa ordem que ele quer. Qual a ordem que ele tem que encontrar. Tá? Então, o meu algoritmo recebe o ABC, ele tem que saber lá que a saída correta é, digamos, CAB. E a única coisa que ele pode fazer para decidir que dado ABC ele tem que devolver CAB é comparar pares de elementos. Então ele pode perguntar A é menor que B, B é menor que C, A é menor que C. Tá? Então ele pode pegar qualquer par de elementos e comparar e tomar uma decisão a partir disso. Se o resultado é sim ou se o resultado é não. Tá? Então ele pode perguntar A é menor que B e A não sei menor que B. Então ele vai falar, não era, então eu vou fazer alguma coisa. Concordam com o algoritmo de ordenação? Tem que funcionar assim. Tá? Então aí ele pode ordenar int, float, string, struct, qualquer coisa, porque eu só estou comparando 2 elementos, portanto, esse elemento vem antes desse ou não na ordenação. Tá? Então, tudo que eu preciso é de uma função de comparação. Então, esses algoritmos que a gente viu são todos baseados em comparação. Todos eu vou lá em algum lugar, tem um if. Se VI for menor que VJ, faz tal coisa. Se não, faz outra coisa, ou não faz nada. Tá? E aí a questão é a seguinte. Bom,
Eu não sei como é esse algoritmo genérico que eu estou analisando. Eu não sei o que ele faz. Eu não sei se ele tem um vetor auxiliar, que nem o merge sort. Não sei se ele cria uma fila de prioridade, que nem o heap sort. Não sei como ele funciona, porque ele é um algoritmo genérico. Tá? Só que eu sei que toda comparação que ele fizer entre dois elementos custa algum tempo. Então, se eu contar quantas comparações esse algoritmo precisa fazer, eu sei que ele gasta pelo menos esse tempo. Talvez mais. Tá? Então, digamos lá que eu concluo que todo algoritmo, para ordenar 10 números, precisa de 4 comparações. Estou só chutando um número. Tá? Então, eu concluí que para ordenar 10 números, você precisa de pelo menos 4 comparações. O tempo desse cara é pelo menos 4 instruções lá no computador. Tá? Então, sei lá, se uma instrução demora 1 nanosegundos, ele vai demorar 4 nanosegundos para executar. Pelo menos, seja ele como ele for. Pode ser que seja muito mais que isso. Tá? Então, eu quero saber quantas comparações um algoritmo genérico de ordenação, baseado em comparações, precisa fazer para ordenar em números. Então, quão rápido, no melhor dos casos, quão rápido ele poderia ser? Imagina que, sei lá, ele não faz if, ele não faz for, ele não faz nada, o que é irreal, tá? Ele só faz um monte de comparações e toma algumas decisões lá de algum jeito. Então, quão rápido ele poderia ser? Tá. Então, um algoritmo que é baseado em comparações, como ele funciona? Né? Ele, em algum momento lá, começa a executar o algoritmo. Então ele faz a primeira comparação. Claramente, sem fazer nenhuma comparação, ele não sabe nada sobre o vetor, ele não sabe que vetor devolver. Né? Então ele, de alguma forma, decide pegar um I e um J e comparar os dois, para ver se VI é menor que VJ ou se VI não é menor que VJ. Tá? Então ele compara esses dois elementos, VI e VJ. Tá? E aí ele toma decisões que são potencialmente diferentes, né? Normalmente vão ser diferentes, dependendo do resultado. Então, se o VI for menor que o VJ, faz alguma coisa com o VI. Se não for, então não muda o VI. Tá? Então, por exemplo, insertion sort, primeiro passo. Eu tenho um vetor lá, aqui tem um elemento, 10. E aqui tem um outro elemento, x. A primeira coisa que o insertion sort faz de comparação é comparar x com 10 para ver se ele precisa inserir o x antes do 10 ou se o x já está na posição correta. Então vamos lá. Se eu tiver 10 e 15, ou se eu tiver 10 e 3, vão acontecer coisas diferentes. Certo? Então o algoritmo fala, 15 não é menor do que 10. Então eu não preciso inserir o 15 antes do 10. Tá? Então não faço mais nada. Sei lá, vou para o próximo número para comparar depois. Ou ele olha e fala, não, 3 é menor que 10. Então eu preciso trocar e ficar com 3 e 10. Tá? Então ele olha para dois elementos e ele ou faz uma coisa ou faz outra, dependendo do resultado do if lá. Então, com isso, a gente pode pensar a execução do algoritmo de um algoritmo de ordenação baseado em comparações como uma árvore. Tá? Então, cada nó interno da minha árvore vai representar um teste que o algoritmo fez para ver se VI é menor do que VJ. Tá? Então, ele foi lá em aquele momento e testou. VI é menor que VJ? Tá? Então, eu tenho um nó lá representando isso. Já vou dar um exemplo. Tá? Se VI for menor que VJ, ele vai para um lado dessa minha árvore. Tá? Ele vai para a subárvore esquerda aqui, a convenção que eu fiz. Tá? Ele decidiu que VI é de fato menor que VJ, então ele vai para a árvore esquerda
E lá ele vai fazer outras comparações para tentar decidir qual é a permutação correta dos elementos. Se for falso, se VI não é menor que VJ, ele vai para a subárvore direita e vai fazer outras comparações lá para tentar decidir qual que é a saída que ele tem que dar. Tá? Então, por exemplo, selection sort para ABC. Ele faz essa árvore aqui. Tá? Então vamos tentar pensar. Eu tenho A, B e C. Então a primeira coisa que como o selection sort funciona? Ele chuta que esse cara é o máximo, e aí depois ele percorre o resto do vetor, tentando ver se tem alguém que na verdade é maior que esse máximo. Se tiver, ele atualiza quem é o máximo. Então, ele pergunta, A é menor que B? Digamos que A é menor que B. Tá? Depois a gente olha para o outro lado. Então A é menor que B. Então, o A era o máximo, o B passou a ser o máximo. Agora, ele vai comparar quem ele tinha lá que era o máximo com o C. Então ele vai comparar B com C. Não, desculpa. Máximo não, mínimo. Eu estou pensando, eu confundi com o selection sort que a gente viu na aula de terça-feira. Eu quero achar o mínimo, certo? Entre esses três caras e colocar na primeira posição. Eu falei o máximo, não faz sentido. Tá? Então vamos lá. Então, de novo. Eu quero achar quem que é o mínimo entre A, B e C. Eu começo chutando que o mínimo é A. Então eu vejo se B é menor do que A. Na verdade, se A é menor que B. Então eu vejo A é menor que B? Então A continua sendo mínimo. Okay? E aí agora eu vejo A é menor que C? Não sei, digamos que é. Tá? Então A é o mínimo, o A fica nessa posição. Agora falta olhar B e C. Então o que aconteceu por enquanto? A é menor que B? É. Então A é o mínimo. Compara A com C. A é menor que C? É. Então eu caio aqui. Tá? Agora eu só tenho que decidir se B é menor que C ou não. Se B for menor que C, eu vou... esse cara... Então, começa. Chuta que esse cara é o mínimo. Tá? Compara com o próximo. Bom, digamos que B é menor que C. Então eu coloco B nessa posição. Não mudei nada. Certo? E o último cara eu não precisava comparar com ninguém, lembra? Eu só precisava ordenar os n-1 primeiros caras. O último cara já ia cair na posição correta naturalmente. Então, se o A for menor que B, o A for menor que o C e o B for menor que C, o selection sort conclui que A é menor que B, que é menor que C. Certo? E ele te dá esse vetor aqui, ABC. Digamos que A era menor que B, A era menor que C, mas nesse último passo aqui, quando eu comparei B com C, o C era menor. Eu teria trocado quem era o mínimo. Falaria, não, o mínimo é o C. Isso me faria trocar a posição dos dois caras do vetor e eu ficaria com A, C, B. Então o selection sort devolveria para mim A menor que C menor ou igual a B. Quer dizer, só devolveria A, C, B. Né? Esses menor ou menor ou igual aqui é o que eu concluí a partir dessa árvore. Tudo bem? Então ele faz uma pergunta para o meu vetor, faz uma comparação lá. A é menor que B? Se sim, ele vai fazer algumas comparações. Se não, ele vai fazer outras comparações. Tá? Então só para ver um pouco do outro lado. Do outro lado. Então eu comecei com A, B e C. Eu pergunto, A é menor que B? Digamos que não é. Então, esse cara era o mínimo, eu comparei A com B. Tá? Agora eu sei que B é menor que A.
Então eu troco para B ser o mínimo. Tá bom? Então agora eu vou comparar B com C. Então, por um lado, se A é menor que B, eu vou comparar A com C. Se A é maior que B, eu vou comparar B com C. Certo? Então, as comparações que acontecem no meu algoritmo dependem do resultado das comparações anteriores. Concorda com isso? Está muito abstrato. Não? Tá. Por exemplo, se fosse o insertion sort. Tá? Então, digamos lá. Tem A, B, C, D. Vamos tentar ver o que acontece. Então, o insertion sort, como que ele funciona? O primeiro elemento eu considero que já está ordenado, porque um elemento só sempre está ordenado. Tá? Então já está ordenado até o A. Agora, o que eu faço? Eu vejo se o B tem que vir para antes do A ou se ele tem que continuar onde ele está. Então eu pergunto se B é menor que A. Então tem dois casos. Tem um caso que sim e tem um caso que não. Se não vai acontecer nada com o B aqui, certo? O B vai ficar parado aqui. Okay? Então eu não vou inserir, o B já está na posição correta. Tá? Então deixa eu copiar aqui. Ficaria com A, B, C, D. Se sim, eu vou colocar o B antes do A. Então eu vou ficar com B, A, C, D, E. Se eu vir para esse lado, então esse pedaço aqui já está ordenado. Agora eu vou inserir o C em BA aqui. Tá? Então eu vou comparar primeiro C com A. Então eu vou perguntar, C é menor que A? Desse lado eu não vou perguntar se C é menor que A, porque eu vou querer inserir o C em AB. Então eu vou ver se C é menor que B. E assim por diante. Então os elementos que eu estou comparando são diferentes, dependendo se a resposta era sim ou se a resposta era não. Tudo bem? Bom, eu espero ter convencido vocês que um algoritmo de ordenação ele tem que fazer isso. Certo? Eu posso pensar nele dessa forma, de maneira abstrata. Ele faz alguma comparação. Se for sim, ele faz um conjunto de comparações. Se for não, ele faz um outro conjunto de comparações. Tá? Então eu posso representar isso como uma árvore. Eu tenho a minha raiz aqui, e a subárvore esquerda, essa é a resposta disso daqui foi sim, e a minha subárvore direita, essa é a resposta foi não. Bom, então um algoritmo baseado em comparação de maneira genérica é isso. Tá? Então isso é o que a gente chama de uma árvore de decisão. Tá? Então a gente está olhando as decisões que o algoritmo está tomando. Então ele faz uma análise, analisa se A é menor que B. Tá? Se sim, ele vai tomar um certo conjunto de decisões do que ele vai comparar a partir de agora. Se não, ele vai tomar um outro conjunto de decisões sobre o que ele vai comparar. E faltou falar aqui, eu vou considerar que as folhas dessa árvore são as permutações que eu encontrei. Então, se ele deu N números, tá? Quando que o algoritmo para de fazer comparações? Quando ele já ordenou o vetor. Quando ele sabe que ele não precisa, de alguma forma, ele sabe que ele não precisa mais fazer comparações. Bom, então, as folhas da minha árvore são as permutações do vetor. Então, vamos analisar qual é a altura mínima de uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão,
ela tem pelo menos n fatorial folhas. Uma para cada possível permutação do vetor. Tá? Eu estou considerando aqui que o meu vetor são todos números distintos. Então, você me dá um vetor lá de todos os números distintos, você pode me dar esse vetor em qualquer ordem. Então, eu tenho que ser capaz de devolver qualquer ordem para você. Okay? Se você me der ele todo ordenado, tem que ter uma saída lá que eu te dou ele todo ordenado. Se você me dá ele todo invertido, certo? Então, por exemplo, você me dá A, B e C, e A, B e C está ordenado. Eu tenho que poder soltar, meu algoritmo tem que poder devolver A, B, C. Agora, se ele dá A, B, C e está tudo invertido, né? Tá do maior para o menor, meu algoritmo tem que ser capaz de responder C, D, A. Então, cada permutação de números que você me der, meu algoritmo tem que saber devolver a inversa, né? A que faz os números ficarem ordenados. Então, tem que ter n fatoriais folhas aqui. Se tivesse alguma permutação faltando, era fácil quebrar esse algoritmo. Eu dava a permutação de números que a resposta tinha que ser essa permutação. E ele é incapaz de gerar essa permutação. Ele não é um algoritmo de ordenação correto. Ele nem sempre ordena o vetor. Tá? Bom, a gente não viu isso na aula passada, mas não é difícil ver que uma árvore de altura h tem no máximo 2 elevado a h folhas. Tá? Bom, se a altura é 0, só tem a raiz. E ela tem 2 elevado a 0 folhas, que a raiz vai ser uma folha. Tá? Se a árvore é assim, ela tem 2 níveis. Certo? 2 níveis, é a altura, né? A altura é o número de níveis menos 1, tá? Número de níveis menos 1. Tá? Então, se ela é assim, ela tem altura 1. Tá? E ela tem 2 elevado a 1 folhas, essas duas folhas. E se ela é assim? Bom, ela tem altura 2. Tá? Ela tem no máximo 2 elevado a 2 folhas. Essa daqui só tem 2 folhas, mas é só eu fazer assim, que agora eu tenho 4 folhas. Tá? Então não é difícil ver que se uma árvore tem altura h, ela tem no máximo 2 elevado a h folhas. Okay? O número de folhas vai dobrando. Né? Cada altura que eu ponho a mais, o número máximo de folhas pode dobrar. Então, eu não sei como é esse algoritmo. Tá? Então, eu não sei quantas folhas esse algoritmo tem. Mas eu sei que ele tem pelo menos n fatorial folhas, porque senão ele não é um algoritmo de ordenação. E ele tem no máximo 2 elevado a h folhas para algum h, para a altura da árvore dele. Tá? Ou seja, eu vou tirar o L do meio da história aqui, eu sei que h é maior ou igual do que o log de n fatorial. Bom, n fatorial é um número chato de trabalhar aqui, mas a gente sabe que n fatorial é maior ou igual do que n dividido por e elevado a n. Tá? Usa a fórmula de Stirling para isso, quem tiver curiosidade de ver. Tá bom? Então, tudo bem. Tem vários bounds para n fatorial. Esse daqui é um bound, um limitante inferior. Tá? Então, usando um limitante inferior para o n fatorial aqui. Eu sei que n fatorial é maior ou igual do que n dividido por e elevado a n. Tá. Então, é só jogar esse n para baixo. Tá? E eu tenho que isso daqui é n vezes log de n menos log de e. Tá? Então, não dá para fazer um algoritmo baseado em comparações
melhor do que o O de n log n. Tá? Porque a altura da árvore é pelo menos n log n, tá? E a altura da árvore é o número de comparações que você vai ter que fazer. Concorda? Tá? Para alguma das entradas. Tem entradas. Então a minha árvore pode ser que ela seja curtinha em alguns lugares. Tá? Mas tem algum caminho aqui, algum cara aqui que tem altura log de n. Então se você me der a entrada que faz esse percurso na árvore, o algoritmo faz pelo menos n log n comparações. Tá? Então pode ser que ele seja muito rápido para algumas entradas que você me der, mas tem uma entrada que você me dá que me faz percorrer esse caminho, tá? E aí ele demora tempo em log n. Então não dá para fazer um algoritmo baseado só em comparações, né, melhor do que n log n. Então o merge sort e o heap sort, eles são ótimos. O melhor que dá para você fazer. Pelo menos em termos teóricos. Você pode ficar brigando lá para tentar melhorar ele em termos práticos. Tentar deixar ele mais eficiente, empiricamente. Tá? Você pode querer criar outros caras que também são n log n, mas que tem um comportamento na prática melhor do que o merge sort. Mas não dá para fazer melhor do que n log n. Então, quando a gente fala em ordenação em tempo linear, a gente está falando de algoritmos que não são baseados em comparação, porque baseados em comparação a gente acabou de ver que não tem como. Então, eles não servem para qualquer tipo de chave, eles servem para algum tipo de chave específico. A gente tem que ter alguma informação sobre a chave. Tá? Por quê? Porque eu não vou usar comparações. Eu vou usar a estrutura da chave. Então, a gente vai ver dois casos. A gente vai ver o caso onde eu quero ordenar números inteiros que estão entre 0 e um R menos 1. Então, eu não quero ordenar qualquer coisa. Eu quero ordenar números que estão entre 0 e R menos 1. Ou eu quero ordenar números inteiros de 32 bits. Não pode nem ser números inteiros quaisquer. Números inteiros de 32 bits, ou 64 bits. Tá, alguma coisa que eu saiba quantos bits pode ter esse número inteiro. Então a gente vai ver dois algoritmos que são ordenação em tempo linear para esses dois casos aqui. Tá? Um para cada caso. Tá. Antes, eu só preciso falar de uma coisa que eu não falei até agora, que é algoritmos de ordenação que são estáveis. Tá? A gente vai usar isso daqui a pouco. Então, a gente diz que um algoritmo de ordenação ele é estável se ele mantém a ordem relativa dos itens, tá? A ordem original dos itens. Tá? Quando eu tenho chaves duplicadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero ordenar esse vetor aqui, tem 2, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 0, 4, 2. Tá? Então, tudo bem, eu posso ordenar ele de qualquer forma. Mas para dizer que essa ordenação é estável, eu quero que o primeiro 2, o cara que aparecia, quero dizer o seguinte, bom, tem números repetidos aqui, tá? Então tem esse 2, um outro 2. Então o 2 azul, 2 preto, 2 vermelho. Eu quero que na minha ordenação o 2 azul apareça antes do 2 preto, antes do 2 vermelho. Isso pode parecer bizarro, porque é 2, 3 são 2. Então não existe 2 azul, 2 preto, 2 vermelho. Tá? Mas pensa que eu tenho uma struct, aluno, que tem lá nome, RA, idade, data de nascimento e etc. Tá? E tem, deixa eu pensar aqui como um campo para isso, idade. Eu quero ordenar por idade os alunos do Unicamp, por algum motivo. Tá? Agora, pode ser que eu já tenha uma ordenação prévia dos alunos por nome.
Então eu quero ordenar todo mundo por idade, mas eu não quero perder minha ordenação por nome. Então, imagina que então aqui é o João com 20 anos, o Alberto com 20 anos e a Camila com 20 anos. Quer dizer, isso não está ordenado. Então vamos lá. O Alberto, a Camila e o João. Eu fui bolando os nomes enquanto eu falo. Tá? Então, o Alberto, a Camila e o João. Eu quero ordenar aqui por idade. Então eu quero que quem tem menos que 20 anos apareça antes, quem tem mais que 20 anos apareça depois. Tá? E aqui eu quero que apareça o Alberto, a Camila e o João. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então pode ser que tenha outras informações anexadas a esse número. Eu estou ordenando por esse número, mas eu não quero perder a ordem que eu tinha antes, relativa. Então, se o 2 azul aparecia antes, eu quero que o 2 azul continue aparecendo antes aqui. Parece besteira isso, mas isso vai ser muito útil para a gente. Então, alguns algoritmos estáveis que a gente viu. O insertion sort é estável, o bubble sort e o merge sort são estáveis também. Lógico, tudo depende de como você implementa, tá? Então, se você mudar muito a implementação, mas a implementação básica desses caras, sei lá, as versões 1 que eu mostrei deles, eram todas estáveis. Tá? Algoritmos que não são estáveis, selection sort, quick sort, heap sort. Tá? Então, esses caras aqui, eles vão bagunçar essa ordem. Uma propriedade do algoritmo ser estável ou não ser estável. Tudo bem? Tá. Então a gente vai ver o primeiro algoritmo de ordenação de hoje, que é o counting sort. Tá? Então ordenar por contagem. Então aquela dúvida de, pô, mas como é que eu vou ordenar os números sem comparar eles? Eu vou ordenar eles contando a quantidade deles. Tá? Então, eu tenho números entre 0 e r-1, e eu vou contar quantos números eu tenho, quantos zeros eu tenho, quantos uns eu tenho, quantos 2 eu tenho, até quantos r-1 eu tenho, e eu vou ordenar a partir disso. Tá? Então eu vou fazer um histograma dos números. Não sei se todo mundo sabe o que é um histograma, mas histogramas é quando você tem um conjunto de dados, certo? E você conta quantos você tem de cada um desses conjuntos de dados. E aí quando eu sei quantos números tem, eu vou saber como colocar esses números na posição correta, e vai me dar um pouco de trabalho porque eu vou querer fazer isso de maneira estável. Tá? Então vai ser um pouquinho mais delicado para fazer isso. Tá? Então digamos que eu quero ordenar 2, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 0, 4 e 2. Tá? Então são números entre 0 e 5 menos 1. Bom, então eu conto. Tem 3 ocorrências do número 0, tem uma ocorrência do número 1, tem 3 ocorrências do número 2, tem 2 ocorrências do número 3 e tem uma ocorrência do número 4. Então o que eu faço? Eu coloco em ordem. Eu coloco 3 zeros, depois um 1, depois 3, 2, depois 2, 3 e um 4. E eu ordenei o vetor. Eu nunca comparei ninguém com ninguém. Certo? Eu sei quantos zeros tem que vir na frente, depois quantos uns. Tá? Digamos que aqui tinha 0, uns. Tá bom, então eu ponho 3 zeros e eu já vou para os 3, 2. Eu não ponho nada de uns aqui, porque não tinha 1 no vetor original. Tá? Então esse é um algoritmo bem fácil de implementar se eu não quisesse que fosse estável. Tá? Ou se eu não tivesse uma informação junta com o número, essa ideia do aluno, eu estou ordenando por idade. Tem toda uma struct junto. Né? Então, eu saber as idades dos alunos e simplesmente jogar elas no vetor, como é que eu vou fazer isso carregando os nomes dos alunos, etc. Tá? Então, vamos ver como é que faz isso. Ainda assim, não é muito complicado. Tá? Então, você vai ficar com esse vetor aqui, que é o vetor ordenado. Então, counting sort, e ele faz o seguinte,
Eu tenho um aux aqui, max, tá? Mas eu podia me livrar desse cara, tá? Podia alocar ele dinamicamente. Deixa eu pensar. Eu só precisaria alocar do tamanho do vetor que eu preciso ordenar, tá bom? Só fica mais simples. Então, sei lá, o meu cara tem tamanho 10.000, ele é uma variável global aqui, mas poderia estar alocado aqui dentro. Talvez você passe o n que você precisa. E aqui o meu R é o R do exemplo lá, que é R igual a 5. Tá? Então, estou ordenando números de 0 a 4. Tá? Mas podia ser qualquer R aqui, e não precisava ser um define. Você podia ler esse R. Tá? Só para simplificar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho o meu vetor V, que é o cara que eu quero ordenar. Eu tenho esse meu vetor aux, tá? Que é um vetor que vai me ajudar aqui. E eu tenho esse outro vetor que é o count. Esse vetor count eu vou contar quantas vezes aparece cada número. Tá? Então eu vou contar lá e falar assim, quantas vezes aparece o 2? Quantas vezes aparece o 0? Quantas vezes aparece o 1? E eu vou guardar nesse vetor count. Então o que eu começo fazendo? Vou começar zerando esse vetor. Tá? Então eu zero ele, digo, veja que ele tem tamanho R mais 1. Tá? Então eu vou de 0 até R, zero esse vetor. No começo eu não contei ninguém. Tá? Agora eu vou contar os números. Então, eu vou percorrer o meu vetor de L até R, tá? Contando esses números. Tá? Então eu faço o seguinte, eu vi um 2, eu vou colocar vou somar 1 na posição 3. Tá? Sempre vai ter uma defasagem de 1 aí. Tudo bem? Então se eu vejo um VI, eu somo 1 no VI, tá? E aí eu somo 1 nesse count. Tudo bem? Então eu vejo um 2, eu vou na posição 3, 0, 1, 2, 3, e somo 1 lá. Isso significa que eu vi um 2. Eu sei que eu estou colocando na posição 3, mas vai ter motivo. Aí o 3 eu vou pôr na posição 4, o 4 eu vou pôr na posição 5, tá? Então tem um deslocamento de 1 aí. Por isso que o meu count lá vai até R mais 1. Tá? Porque quando eu ver o R menos 1... o R menos 1 vai na posição R. Né? Isso, Então, o vetor count vai de 0 a R, certo? Porque ele tem R mais 1 posições. Então, quando eu ver um R menos 1 aqui, o 4, eu vou escrever na posição R aqui do count. Tá? Então, por isso que esse vetor é um pouquinho maior. Tá bom? Então, eu vejo agora um 0. Então, eu vejo na posição 1. Quantos zeros eu tinha visto? 0. Então, falar, agora eu vi um 0 a mais. Então, não estou só contando. Então, vi um 0. Agora eu vou para a próxima posição, vejo um 3 e falo, tá bom, quantos 3 eu vi até agora? Eu vou lá na posição 4 e vejo que eu vi 0, 3 até agora. Então eu somo 1 lá. Vejo um 2 e aí eu vou na posição 3. Quantos 2 eu já tinha visto? Um 2. Né? Esse 2 aqui. Eu falo, agora eu vi um 2 a mais. Então agora eu vi 2 números 2. Tá? Guarda isso na posição 3. Tá? Então, assim por diante. E aí, no final, o que eu vou ter? Aqui vai continuar tendo um 0. Tá? Quantos zeros tem nesse vetor? Tem 1, 2, 3. Então, na posição 1, eu tenho 3. Que representa que eu vi 3 zeros. Quantos uns tem nesse vetor? 1. Então, na posição 2, eu tenho 1. Quantos 2 eu tenho nesse vetor? 1, 2, 3. Então, na posição 3, eu tenho 3. E assim por diante. Tudo bem? Então, esse vetor aqui, se eu olhar para count I, nesse momento, se eu olhar para count de I, eu sei quantos números I menos 1 aparecem no vetor. Quantas cópias de I menos 1 aparecem no vetor. Tudo bem?
essa defasagem de 1. Tá. Ok. Agora a gente vai para uma segunda parte. Essa segunda parte eu vou fazer um vetor acumulado aqui. Tá? Vou fazer uma soma acumulada. Então, o que isso significa? Bom, na posição 1, eu vou somar o que está na posição anterior, que é 0. Não acontece nada, 3. Na posição 2, eu vou somar o que estava na posição anterior, 4. Vai ficar 4. Tá? Nessa posição, eu vou somar o que estava na posição anterior, vai dar 7. Nessa posição, eu vou somar o que estava na posição anterior, 9. Nessa posição, eu vou somar o que estava na posição anterior, 10. Tá? Okay. Então, eu fui somando esses vetores, então eu fui acumulando uma soma aqui. Né? Minha soma começou com 0, depois ela viu 3, que era 3 mais 0, aí tinha 1, e aí 1 ficou 3 mais 1 mais 3, 4, e assim por diante. Tá. Então por que eu fiz esse negócio estranho? Porque agora que vem a mágica. Olha só, quando eu for inserir esse 0, em que posição eu tenho que inserir ele? Na posição 0. Quando eu for inserir o 1, que posição eu tenho que inserir ele? Na posição 3. Por quê? Porque tem 3 zeros aqui. Então vai um 0 na posição 0, um 0 na posição 1, um 0 na posição 2. Certo? Então esse vetor agora está me dizendo o seguinte. Quando você for inserir um 0, põe ele na posição 0. Quando você for inserir um 1, põe ele na posição 3. Quando você for inserir um 2, coloca ele na posição 4. Quando for inserir um 3, coloca ele na posição 7. E assim por diante. Tá? Então vai ficar mais claro na simulação. Então agora o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu olho para o meu VI. Meu VI é 2. Tá? Então eu vou colocar o 2 nesse vetor AUX. Onde que eu vou colocar ele nesse vetor AUX? Eu vou olhar para o count do VI. Tá? E vou usar essa posição para pôr no AUX. Então eu olho, pego o valor de VI, olho para o count, e aí eu ponho nessa posição do AUX. Tá? Então o 2 eu vou colocar na posição 4 do AUX. Então eu não vou preencher esse vetor da esquerda para a direita. Eu vou preencher ele de acordo com a minha necessidade. Então eu coloquei o 2 aqui onde o 2 tinha que ir. Por quê? Porque aqui vão ter 3 zeros e um 1. Então eu já coloquei ele na posição correta. O próximo 2 não vai mais nessa posição. Vai nessa posição. Então eu somo 1 no count do 2. Tá? Então o próximo 2 vai na posição 5, não na posição 4. Ok. Agora eu vou para o próximo número, 0. Então eu olho. Onde que eu tenho que inserir o 0? Na posição 0. Coloco ele lá. Falo, o próximo 0 eu tenho que inserir na posição 1. Tá? O 3, onde eu tenho que inserir o 3? Na posição 7. Tá, então eu coloco o 3 lá no 7. Por que eu tenho que inserir o 3 no 7? Bom, vão ter 3 1s aqui. 1 1 e 3 2. Então o 3 tem que ir na posição 7. Tá? É o número de caras. Quantos caras tem menor que o 3? Quantos caras no vetor tem que são menores que 3? Tem 3 zeros, 3 2 e um 1. Então esse cara é o número de caras menores do que o 3. Então tem que ter 7 espaços aqui. Certo? E eu começo a contar do 0, então eu coloco na posição 7. Então eu vou lá e agora eu atualizo o 7 aqui para o 8 para... Se eu tiver um próximo 3, eu tenho, ele vai ter que entrar na posição 8. Tá? Agora eu vejo um 2. Então o 2, ele vai, eu olho lá no count e falo, bom, ele vai ter que entrar na posição 5. Tá vendo? Por isso que eu fui somando um no count. Porque eu não queria inserir esse 2 em cima desse 2. Certo? Quantos números menores do que esse 2 tem nesse vetor?
5. Por quê? Porque tem 3 zeros, tem um 1 e um 2, porque é minha ordenação estável. Tá? Então, aqui sempre está me dizendo quantos números menores do que eu tem. Então, eu tenho que entrar nessa posição. Tá? Então, ele coloca o 2, aumenta ali o 6, vai para o 1, coloca na posição certa, o 0, e eventualmente ele termina de ordenar, e ele ordenou de maneira estável. Então, ele é um algoritmo um pouco mais complicado do que simplesmente contar, né? Tá? Mas que, por causa dessa ideia de ser estável. Entenderam a ideia? Agora eu só copio tudo de volta para o V. Eu estava ordenando ali no auxiliar. Quanto tempo demora esse algoritmo? Pode ser em O de N. Pode ser em O. Não precisa ter as constantes. Isso. Ele demora O de R mais N mais R. Tá? Porque ele tem... Esse for demora tempo R mais 1. Ou seja, O de R. Esse for demora tempo O de N. Esse outro for demora O de R. Esse for demora O de N. E esse for demora O de N. Tá? Então ele demora, sei lá, alguma constante vezes R mais alguma outra constante vezes N, que não é difícil ver que é pegar a maior dessas duas constantes, e você vê que é O de R mais N. Então, para o R que me foi dado. Então eu sei que eu estou ordenando só números entre 0 e R menos 1. Se você me dá um vetor que tem números que são maiores do que R menos 1, meu algoritmo quebra. Tá? Então o R poderia ser lido da entrada, por exemplo. Alguém digita lá qual é o R que ele quer. O tempo ainda seria O de R mais N. Quanto maior o R, mais lento o meu algoritmo. Então, se o R for pequeno comparado com N, esse algoritmo é rápido. Tá? Então, digamos que você quer ordenar números, quer ordenar RAs de alunos da Unicamp. RAs de alunos da Unicamp tem o quê? Vai até 1 milhão. Vocês têm 6 dígitos. Isso. Então, 1 milhão. Então, digamos que eu vou ordenar RAs da Unicamp. Então, R é 1 milhão. Certo? O meu N na Unicamp não é tão grande, né? Meu N na Unicamp não tem 1 milhão de alunos. Né? Então, talvez aqui não vale a pena. Mas digamos que eu vou ordenar por idade os alunos. Isso aqui não faz sentido nenhum ordenar por idade, tá? Mas quantas idades possíveis tem? Sei lá, 200? Ninguém nunca viveu 200 anos, certo? Que a gente saiba. Não, a gente tem o Matusalém. Não sei quantos anos o Matusalém viveu. Tá, tudo bem. Não tem ninguém vivo hoje na Terra com 200 anos. Então, aí o R é 200, mas o N pode ser ordenar a todos os alunos da Unicamp. E, sei lá, a Unicamp tem... Alguém sabe quantos alunos a Unicamp tem hoje? Vocês não são bons de estatística. Tá, de estatísticas, que tem alunos da estatística. Eu poderia usar um algoritmo para achar o valor máximo desse vetor e usar como é? Ele não seria O de N, porque a questão é a seguinte: você não vai ter controle sobre qual é o R. Então eu sou sacana, eu vou lá e te dou um R que é igual a N ao quadrado. Certo? Eu te dou um vetor de N números, com números entre 1 e N ao quadrado. Aí você roda esse algoritmo, quanto tempo ele vai demorar? N ao quadrado. Então esse é um algoritmo que ele é bom quando o R é pequeno em relação ao N. Ou seja, você tem muita repetição de dados no vetor. Né?
Você tem, sei lá, o N, você tem 1 milhão de dados para organizar, mas esses dados estão entre 1 e 1000. Vai ter um monte de dados repetidos. Tá? Se você não tiver nunca repetição dos dados, ainda assim, se fosse números de 1 a N, isso aqui ainda daria O de N. Se fosse O de N ao quadrado, se eu tivesse números entre 1 e N ao quadrado, isso é uma origem melhor. Tem que fazer uma coisa um pouco mais perto. Tudo bem? Ok, então antes de ver o próximo algoritmo, vamos pensar como que a gente ordena a data. Tá? Então imagina que eu te dou um vetor de datas aqui. Tá? Então é um vetor de struct. Essa struct tem 3 campos, dia, mês e ano. Tá? E aí você ordena usando o seu algoritmo de ordenação favorito. Bom, você poderia falar assim, eu preciso ordenar esses caras, quero ordenar essas datas, então eu quero ordenar quebrando por ano, mês e dia. Então você vai lá e fala assim, vou ordenar por ano. Legal, ordenei por ano aqui. A hora que você ordenar por mês, você quebra a ordenação por ano. Certo? Então, por exemplo, o que acontece? Vamos ver. Então, aqui eu ordenei por mês, certo? Só que eu tinha um janeiro aqui, 19 de janeiro de 2010, e ele era o único janeiro, então ele aparece aqui no começo da lista. Tá? Então, essa data, 19 de janeiro de 2010, não veio antes de 3 de abril de 2000. Tá? E mesmo que, tudo bem, eu não ordenei por dia ainda, mas simplesmente não dá certo. Tá? É aquilo que eu falei sobre ter como é que era o nome das pessoas? Tinha a Camila, tinha o João e tinha o Antônio, Alberto. Tá? Se eu já tenho uma coisa ordenada por um critério, eu posso querer ordenar por outro critério, mantendo a ordenação. Tá? Se eu tentar fazer isso com datas dessa forma, não sei se é essa forma mais natural. Não sei se é isso que você pensaria se fosse ordenar datas. Tá? Tem gente que argumenta que sim, sei lá. Mas você poderia querer ordenar por ano, depois mês e depois por dia. Tá? Mas se você ordena por mês, você estraga o ano. Se você ordenar por dia, depois por mês e depois por ano, usando um algoritmo estável, você ordenou por dia. Tá? Você fica com uma coisa que, em termos de mês e ano, não significa nada. Tá? Os dias 1 aparecem antes do dia 3, antes do dia 9, antes do dia 10, 13, 17, 19, 21, 26, 27, 22, 28 e 30. Tá? Só que se eu fizer uma ordenação estável agora, quando eu ordenar por mês, olha, por exemplo, para o mês 4. Eu vou pegar a primeira ocorrência do mês 4 e vou colocar antes da segunda ocorrência do mês 4. Que vem antes da terceira ocorrência do mês 4. Esse 10 do 4 de 2004. Tá? Então eu ordenei por dia primeiro. Quando eu ordenei por mês, agora eu estou ordenado por mês. Certo? Mas eu não perdi a ordem relativa entre os dias. Aí quando eu ordeno por ano, eu não perco a ordem relativa dos meses e dos dias que eu tinha antes. Tá? Então o bom de ordenar de maneira estável é isso. Imagina que eu tenho um critério A e um critério B. Eu quero ordenar pelo critério A e eu quero desempatar pelo critério B. Então primeiro eu ordeno pelo critério B e depois eu ordeno pelo critério A. Tá? Se for estável, isso funciona. Se não for estável, aí não tem controle de nada. Tá bom? Então, é essa a ideia. Eu quero ordenar os alunos da turma por CR e depois eu vou desempatar por ano de ingresso. Tá? Então, ao invés de ordenar primeiro por CR e depois por ano de ingresso, eu primeiro ordeno por ano de ingresso e depois eu ordeno de maneira estável por CR.
Tá? Então, se tiver 2 alunos com o mesmo CR, aí o que teve ano de ingresso menor vai tá antes na lista do que o que do que o que teve ano de ingresso maior. Tudo bem? Ficou claro essa ideia? Talvez é um pouco contraintuitivo, não sei, porque você está ordenando primeiro pelo que é menos importante, depois pelo que é mais importante, mas se você fizer na ordem inversa, simplesmente não funciona. Se o algoritmo for estável, você primeiro ordena pelo que é menos importante, depois pelo que é mais importante, funciona. Então é isso que a gente vai usar para ordenar números com 32 bits. Então eu vou usar esse mesmo princípio de ordenação de datas. Tá? Então eu vou ordenar do menos relevante para o mais relevante. Tá? Do menos significativo para o mais significativo. Tá? Então eu vou ordenar números comparando uma palavra com outra. Tá? Olhando para sequências de bits. Tá? Do menos significativo para o mais significativo. Então, lembrando lá, um número nada mais é do que uma sequência de bits. Certo? Né? E um int usualmente tem 32 bits. Então, minha ideia vai ser ordenar. Então, eu posso pensar o meu vetor aqui, né? Como se fosse cada elemento dele uma sequência de bits. Se fosse, não é. Tá? Cada elemento do meu vetor é uma sequência de bits. Representa um número inteiro. Então, eu vou ordenar olhando primeiro o bit menos significativo. Depois, o segundo bit menos significativo. E assim por diante, como eu fiz com a data. O que é a informação menos significativa na data? É o dia. Certo? Se um ano, se você tem uma data que está em um ano e a outra data está no outro ano, você já sabe se qual é antes de qual. Você não precisa olhar para o mês e para o dia, certo? O que aconteceu primeiro? 30 de novembro de 2017 ou... aconteceu primeiro. Tá, então 1º de janeiro de 2017 ou 31 de dezembro de 1929? 31 de dezembro de 1929. Por quê? Por causa do ano. Certo? O ano é a parte mais significativa da data, depois do mês e depois do dia. Tá? Então, o bit mais significativo aqui é o mais para a esquerda. Então eu vou começar ordenando, lá no ordenei dia, mês e ano, aqui eu vou ordenar do menos significativo até o mais significativo. Sempre de maneira estável, no final ele vai estar ordenado. Então, ele chama radix sort, porque radix é o nome que se dá para a base do sistema numeral. Tá? Então você está escrevendo na base 2, na base 10, na base 8, na base 16, tá? A gente fala que é o radix. Então, eu estou fazendo uma base numeral que o radix é 10, que o radix é 8, que o radix é 2. Tá? Esse é o... Tá? Então, eu vou ordenar números inteiros. Ficar ordenando bit a bit aqui não ia ser muito bom. Tá? Não ia ser tão rápido. E ainda seria ODN, tá? Mas é melhor se eu ordenar de 4 em 4 bytes. Desculpa. De 1 byte em 1 byte. Tá? Então eu vou pegar uma sequência de 8 bits, aí depois uma sequência de 8 bits, uma sequência de 8 bits, uma sequência de 8 bits. Tá? Então eu vou fazer 4 passadas para ordenar esse vetor. Tá? E eu vou olhar ele byte a byte, não bit a bit. Eu poderia ordenar números maiores aqui, tá? Não precisa... posso ordenar 64 bits, 128 bits se eu quiser, tá? Depois eu vou falar quanto tempo isso demora, tá? Eu poderia também, ao invés de olhar 1 byte, podia olhar 2 bytes, tá? Então estou escolhendo números que funcionam bem na prática. Tá?
Então, o nosso radix vai ser 256. Porque um byte são números entre 0 e 255. Certo? Um byte tem 8 bits. Então, 2 elevado a 8 é 256. Tá? Então, com byte eu consigo representar do 000 até o 1. Tá? Esse número aqui é 255. Então, o radix vai ser 256. Podia ser outro número também. Tá? É melhor escolher uma potência de 2 aqui no nosso caso. Tá? O algoritmo vai ficar bem mais simples. E vai ficar fácil da gente fazer as contas. Tá? A gente lida muito bem com potência de 2 em programação. Tá? Só que antes de eu poder explicar o algoritmo, a gente precisa ver como extrair o iésimo byte de um número. Tá? Então, eu vou querer ordenar pelo primeiro byte, e aí depois pelo segundo byte, e aí depois pelo terceiro byte, e depois pelo quarto byte. Tá? Então, eu vou querer vir aqui e pegar o segundo byte do número. Tá? Então, significa jogar fora coisas que estão à direita e coisas que estão à esquerda e pegar só esse byte. O que eu quero dizer com isso? Um número x, eu vou escrever ele da seguinte forma. Vou escrever ele como a vezes 256 ao cubo, mais b vezes 256 ao quadrado, mais c vezes 256, mais d vezes 256 a 0. Tudo bem? Estou escrevendo o número x na base 256. Então eu vou querer, em algum momento, pegar o D, o C, o B e o A. Então o D é o menos significativo, depois o C, depois o B, depois o A. Então a gente vai ter que entrar um pouquinho no C para ver como é que a gente faz isso. Tá? E eu estou contando da direita para a esquerda. Tá? Do menos significativo para o mais significativo. Então o 0ésimo byte, para mim, vai ser o byte menos significativo. O terceiro byte, o byte 3, né, que vai ser 0, 1, 2, 3, ele vai ser o mais significativo. Tá. Então, tem um operador que eu acho que talvez vocês não tenham visto em 102, talvez alguém tenha mencionado que ele existe, mas talvez vocês não devam ter visto, que é o operador E com um E só. Vocês devem ter cometido o erro, inclusive, de estar programando e pôr um E só ao invés de 2. E acontecer qualquer outra coisa no programa. Não sei se alguém já passou por isso. Então, é um operador, ele é um operador E, né? Os dois E comerciais é um operador E, né? Eu quero ver se isso é verdade e aquilo é verdade. O operador E com um E comercial só, ele é um operador E bit a bit. Tá? Então, você dá dois números para ele. Tá? Então, digamos que você dá 164 e 204. Tá? Aqui eu escrevi como um byte só. Então, imagina que esse daqui não é um int, é um short. Alguma coisa assim. Tá? Só um char. Tá? Alguma coisa com um byte só. Só para ficar gigante, por exemplo. Tá? Então, se você olha para isso daqui, não faz sentido nenhum, né? 164 e 204 dá 132. Se você olha para os números, representação decimal, sei lá, não significa nada, pelo menos não para mim. Tá? Mas a questão é se você olha para a representação binária desses dois números. Tá? Então, 164 se escreve dessa forma aqui: 101001000. E o 204 escreve 11001100. Tá? Então, o que acontece? Eu olho o último bit e faço o E dos dois. 0 e 0, 0. Tá? Porque 0 é falso, 1 é verdadeiro. Então, falso, 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 falso.
Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso. Tá? E assim por diante. Então eu estou olhando para cada bit, eu estou alinhando os bits desses dois números e estou olhando. Onde os dois forem 1, eu ponho 1. Nos outros lugares eu ponho 0. Tudo bem? Então, outro exemplo. 173 e 31. Tá? Dá 13. Então, 173 é 10, 10, 101. E o 13, isso não é 13. Desculpa, isso não é 13. Isso é 2, 4, 8. Ah, não, desculpa. O resultado é 13. Isso, 31. Tá, eu inverti o 31. Tá, então o 31 é 0, 0, 0 e tudo 1 no final. Tá? Então, quando eu faço o E de 173 e 31, bom, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, falso, verdadeiro dá falso, e assim por diante. Agora, tem um detalhe. 31 é uma potência de 2 menos 1. Certo? 32 é uma potência de 1. Tá? 32 é uma potência de 2. 31 é uma potência de 2 menos 1. Toda potência de 2 toda potência de 2, quando você escreve ela em base 2, ela é um monte de zeros, um monte de zeros. Certo? O 1 aqui é uma potência que ele vale. Né? Então, por exemplo, 1 na base 2 é só 1. 2 na base 2 é assim. 4 na base 2 é assim. Certo? 8 na base 2 é assim. Se quiser completar os zeros à esquerda aqui, só porque ele está pensando no computador. Tudo bem? Por quê? Porque quanto que é esse número? Ele é 1 vezes 0, 1, 2, 3, né? Mais 0 vezes 2 é 2, mais 0 vezes 2 é 1, mais 0 vezes 2 é 0. Concorda? Tá, então sempre vai dar, o coeficiente sempre vai ser 1 na potência de 2, que esse número, se é uma potência de 2, certo? E vai dar 0 nos outros. Então todo número que é uma potência de 2 menos 1, ele é dessa forma. 0, 0. Então, digamos que a sua potência de 2 é, digamos que é 2 elevado a k menos 1, tá? Então aqui a posição k tem um 0 também, e aqui é tudo 1. Certo? Porque esse é o número, quando eu somar 1 nele, bom, soma 1, carrega 1, soma 1, carrega 1, soma 1, carrega 1, vai dar a potência de 2. Então uma potência de 2 menos 1 é sempre um número dessa forma aqui, igual a 31. Uma sequência de zeros e aí depois uma sequência só de 1. Ok? Tá, agora mais um detalhe. Se eu faço E bit a bit de 173 e 31, esse número é 1 daqui para a direita e 0 daqui para a esquerda. Tá? Então o que acontece? Olha essa divisão aqui. Aqui sempre vai ser tudo 0. Tá? Independente do que tiver no primeiro número. Porque esse número é todo 0 daqui para a esquerda. Tá? Ah, e o que vai ter daqui para a direita? Os números que tem lá em cima, porque é tudo 1. Então eu estou fazendo ou alguma coisa que é falsa com uma coisa que é verdadeira, ou uma coisa que é verdadeira com uma coisa que é verdadeira. Tudo bem? Então eu estou pegando 0 com 1, dá 0. Então tá vendo? Eu estou copiando esse pedaço para cá e zerando esse outro pedaço. É? Isso é a mesma coisa que fazer mod 32. Esse aqui é o meu ponto. Tá? Fazer módulo 32. Aquilo lá é o resto da divisão por 32. Eu estou jogando fora tudo que é maior do que 32
e ficando só com o resto da divisão por 32. Tá? Então, fazer E, sei lá, X, E, R menos 1, e fazer X módulo R, é a mesma coisa se R igual. Se R é uma potência de 2. Tá? Então eu posso fazer ou módulo R, ou E, bit a bit, com R menos 1. Por que eu faço o E, então? Se é a mesma coisa que fazer módulo R. Por que eu faria isso? Qual o único motivo? Se as duas coisas fazem a mesma coisa, por que eu faria uma delas e não a outra? Porque é mais complicado? Porque é mais rápido. Tá bom? Então eu vou fazer isso porque é mais rápido. E também vocês aprendem um pouco mais de C. É tudo diferente. Tão diferente? Não sei. É diferente. Mas também vocês aprendem um pouquinho sobre manipulação de bits. Então, tá? Tem outras utilidades para bit a bit, além dessa. Né? Tá? Outra operação que vocês precisam saber sobre números binários, que é o deslocamento para a esquerda, tá? Então, o que a gente chama de shift left, que é uma coisa como se fosse multiplicar por 2 elevado a k, tá? Entre aspas. Eu já vou explicar por que tem as aspas. Tá? Então, se eu pego essa sequência de bits, tá? Tudo 0 aqui, aí 1, 0, 1. E eu ponho seta, seta para a esquerda 3, ele pega esse número e desloca 3 para a esquerda, colocando zeros no final. Tá? Tudo bem? Então eu só peguei a sequência de bits e desloquei ela 3 casas para a esquerda. Tá? Então isso é a mesma coisa que multiplicar por 2 elevado a 8. 2 elevado a 3. Tá? Mesma coisa que multiplicar por 8. Então se eu pego 5, faço seta, seta, esquerda, seta, seta para a esquerda 3, isso daqui é a mesma coisa que multiplicar por 8, então dá 40. Tá? Só que é muito mais rápido do que multiplicar por 8. Tá? É mais rápido do que multiplicar por 8, mas é mais rápido do que eu calcular talvez um 2 elevado a k e aí depois multiplicar por 8. Tá? Imagina que você me dá o k. Se eu souber que é 8, tudo bem. Mas você me dá... Eu quero uma função lá, eu te dou algum k, e aí você tem que calcular qual que é a potência de 2 aquele número. Tá? Então você vai multiplicar 2k vezes para achar essa potência, e aí depois você vai multiplicar um número. Tá? Então isso demora bem mais tempo do que eu só fazer um shift para a esquerda. O multiplica por 2 elevado a k é entre aspas. Tá? Por quê? Bom, se eu tenho um 1 para cá, no começo, quando eu desloco todo mundo para a esquerda, esse cara cai para fora. Tá? Então ele some aqui. Então realmente, eu tenho uma sequência de bits e eu estou deslocando ela toda para a esquerda. A informação que foi para fora da sequência de bits, você perdeu ela. Tá? Então não é bem multiplicar por 2 elevado a k. É multiplicar por 2 elevado a k quando o número é pequeno. Tá? Quando você sabe que isso daqui não vai acontecer. Tá? E da mesma forma tem deslocar para a direita, que é dividir por 2 elevado a k. Então se eu tenho 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, eu faço, faz shift para a direita, esses 3 zeros são jogados fora. Tá? E eu completo com zeros à esquerda aqui. Então vira 1, 0, 1. Então se eu pego 40 e faço seta, seta, 3, ele dá 5, porque eu dividi por 8.
Se eu tiver informação aqui, bom, eu perco a informação. Tá? Então, não é dividir... Quer dizer, é dividir por 2 elevado a k como divisão inteira, lógico. Tá? Então, se eu fizer 43 seta 3, vai ser 43 dividido por 8, vai dar 5. Tudo bem? Dúvidas? Isso é um jeito fácil de multiplicar ou dividir por 2 elevado a 1. Então, eu vou precisar de alguns defines aqui para o meu Hadik sort. Tá? Então, aqui eu só estou colocando algumas constantes que a gente sabe. E esse meu código vai ficar um pouco mais genérico, poderia mudar se eu quisesse ordenar números de 64 bits, por exemplo. Tá? Então, bits word, uma palavra para mim qual é o tamanho desse cara aqui que eu vou ordenar. Vou quebrar em palavras, tá? Vou quebrar em 4 palavras o meu número inteiro. Tá? Palavra é um nome que vem de hardware mesmo, que é o termo que se usa lá, o processador, ele manipula uma sequência de bits e a gente chama de palavra uma certa sequência de bits, um tamanho de sequência de bits. Tá? Falar, a palavra desse processador tem essa instrução e a palavra tem tantos bytes, tantos bits. Tá? Então, palavra vai ser essa medida, eu vou quebrar em palavras. Tá? Então, quantos bits... Não, desculpa. Eu confundi. A palavra é o que eu quero ordenar. Vamos de volta. Eu confundi por causa do byte. Então, o que eu quero ordenar, tá? Eu estou chamando de palavra. Tá? Então, é uma palavra, essa string, essa sequência de bits inteira. Tá? Eu estou chamando isso tudo de uma palavra. Eu usei a convenção do Sedgwick aqui, talvez não é tão intuitivo para o resto do curso que a gente viu até agora. Então, quantos bits tem nessa palavra que eu quero ordenar? 32 bits. Tá? Então, estou supondo que eu vou ordenar inteiros de 32 bits. Quantos bits tem num byte? 8 bits. Tem 8 bits no byte. Tá? Quantos bytes tem numa palavra? 4. Na verdade, é o 32 dividido por 8 aqui. Tá? Eu só não vou por 32 dividido por 8 porque eu não quero ficar fazendo essa conta no meu programa. Tá? Eu quero usar direto 4, mais rápido. É bits word dividido por bits byte, que aí dá um bytes word. Certo? Tá. Então, o meu R aqui vai ser o meu radix. Tá? Então, o meu radix, eu vou pegar 2 elevado a bits byte. Então, no caso, 2 elevado a 8. Era o que eu tinha falado para vocês. Eu vou quebrar em bytes, certo? Então, o meu radix é 2 elevado a 56. Então, é só uma forma de escrever isso. Esse R aqui vai ser 2 elevado a bits byte. Meu bits byte é 8. Tá? Então, eu posso mudar aqui o meu bits byte que eu quiser e tal, para quebrar do jeito que eu quiser esse negócio. Tá? Eu estou querendo quebrar... Já que eu tenho 32 bits, eu vou quebrar em 4 bytes. Tá? E agora, essa função que é um pouco chata, mas tem a ver com o slide anterior, eu quero extrair o décimo dígito, décimo byte, tá? De uma palavra, do inteiro N que você me der. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso usando aqueles operadores que a gente viu. Bom, então isso daqui é uma macro, eu falei na aula passada sobre macros, né? Então é como se fosse uma funçãozinha, só que é mais rápido do que chamar uma função, tá? Porque esse trecho de código depois vai ser inserido no código antes de compilar, então é mais rápido do que ficar chamando uma função. Tá? Então eu quero extrair o décimo byte de N. Tá? Então primeiro eu vou dividir por 2 elevado a d vezes bits byte. Tá? Então deixa eu reescrever aqui.
O 256 eu vou só trocar por 2 elevado a 8. Tá, então só troquei os 256 por 2 elevado a 8. Então, bom, digamos que eu quero pegar o B. Tá? Então, primeiro, eu vou dividir por 2 elevado a 8 vezes 2. Por 2 elevado a 16. Tá? Por quê? Porque aí você vai jogar fora o D, o C, e eu vou ficar só com o B lá. Então, eu vou ficar... Eu vou ficar só com A vezes 2 elevado a 8 mais B. Certo? Na hora que eu dividir esse número por 2 elevado a 8 vezes 2, 2 elevado a 16, vão sumir esses caras e vai cair 2 elevado a 8 vezes 2 aqui, 2 elevado a 8 vezes 2 aqui. Então eu vou ficar com esse número. Então eu me livrei da parte da direita do número. Então eu removi os D-1 bytes, primeiros bytes. Tá? Agora eu preciso me livrar desse cara. Tá? Então é só eu fazer módulo R. Tá? Meu R é igual a 2 elevado a 8. Então eu vou jogar fora esse cara. Então ao invés de fazer módulo, eu estou usando o E bit a bit com R-1. Tá? Então agora, esse meu número inteiro é só B. Só o número que eu queria. Então eu só peguei esses últimos caras aqui. Tá? Então eu fatiei ele primeiro, da direita eu joguei fora, e depois da esquerda eu joguei fora. Fiquei só o pedaço que eu queria. Tá? Ok, então agora o radic sort é razoavelmente simples. Sim. Então digamos que você tem esse número. 3 vezes 2 elevado a 8, 3, mais 127 vezes 2 elevado a 8, 2, mais 0, vezes 2 elevado a 8, 1, mais 57 vezes 2 elevado a 8, 0. Tá bom? Então, os meus dígitos são esses caras. Porque é a base 2 elevado a 8. Tá? Então, se você fosse escrever esse número na base 2 elevado a 8, você escreveria 3, 127, 0, 57. Então, agora é o seguinte. Então, digamos que você quer, sei lá, escolhe um dos 4 números. 127. Então, digamos que você quer extrair o 127. Então, se você fizer esse número todo, dá um shift para a direita, tem que pensar o que isso significa também. O que isso significa? Significa que aqui você tem um byte que é assim. Aqui você tem um byte que é assim. Tá?
Aqui você tem um byte que é assim, 0. E aqui você tem um byte que é 57 de 57 no binário, não sei de cor. 127 é fácil, porque tá, mas tem aqui o... Tudo bem? Então, eu quero extrair esse cara. Então, se eu der um shift para a direita de 16, certo? Aqui tem 8 bits e aqui tem 8 bits. Eu fico só com esse pedaço. Eu jogo fora tudo aquilo lá. Tá? Isso em termos de bits. Em termos matemáticos, o que eu estou fazendo? Estou dividindo por 2 elevado a 16. Então, se eu pego esse número e divido por 2 elevado a 16, eu fico com 3 vezes 2 elevado a 8 mais 127. Concorda? Então, eu falei dividido por 16? Não. Dividido por 2 elevado a 16. Tá? Então, aqui, 57 dividido por 2 elevado a 16, 0. 0 dividido por 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 16, 0. Mesmo se fosse 1, não, o fato vai ser 0. Todos esses caras são menores que 2 elevado a 16. Então eles vão sumir. Esse cara aqui é alguma coisa vezes 2 elevado a 16. Vai dar alguma coisa. Esse cara aqui é 3 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 16. Então vai perder só o 2 elevado a 16. Tá? Então eu fico com esse número aqui. Se você olhar em termos binários, eu joguei fora esses caras aqui e coloquei zeros aqui. Então eu joguei fora a parte da direita. Então isso foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei N e fiz um shift para a direita de D vezes 8. Tá? Então no nosso caso ali, 16. Agora eu preciso me livrar desse cara. Então, esse cara ele está multiplicado por 2 elevado a 8. Então, se eu fizer resto da divisão por 2 elevado a 8 aqui, esse cara some e fica só o 127. Tá? Então, é isso que eu faço ali, só que ao invés de fazer o resto, eu estou fazendo com o E bit a bit. Mais rápido. Tudo bem? Ficou claro? Tá bom, então radic sort, sei lá, parece complicado, mas não é. Ele é só fazer um counting sort no WS no dígito. Tá? Então eu faço W igual a 0, W menor do que bytes word. Tá? Então quantos bytes tem na palavra? Então no nosso caso 4. Então eu faço 0, 1, 2, 3. Então para cada byte, da direita para a esquerda, eu faço um counting sort. Tá? Então a única coisa é que onde eu ia contar, eu conto... onde eu ia contar, ao invés de eu contar com o número, que é o que a gente fez lá no counting sort, olhava para o vetor e olhava para o número, para o VI, tá? Eu pego o dígito do VI. Então eu pego o Wésimo dígito de VI. Então eu vi agora o dígito 127. Eu estou ordenando para o terceiro cara. Então eu faço o dígito do V, então meu VI é todo esse cara aqui, mas eu faço o terceiro dígito desse V. Tá? Então eu chamo ali, ó, dígito do VI, Wésimo dígito de VI. E eu conto esse cara. Então agora eu estou fazendo um counting sort de números de 0 a 255. Tá? Então eu faço um counting sort para números de 0 a 255 no último byte, e aí depois no penúltimo byte, no segundo byte e no primeiro byte. Como a ordenação é estável, eu ordenei pelo último byte, que era o menos significativo, aí depois pelo segundo menos significativo, pelo terceiro menos significativo, aí pelo mais significativo, certo? Aí ele está ordenado. Okay?
Quanto tempo ele demora? Não, mas pensa que sem o R fixo. Pensa em termos de R também. Que nem a gente fez lá. A gente falou O de N mais R, né? É que tem esse for aqui da linha 3. Tá? Então ele é O de bytes word vezes R mais N. Se o bytes word, nosso bytes word no nosso exemplo é 4. Se eu fosse ordenar número de 64 bits, seria 8. Número de 128 bits seria 16. E assim por diante. Tá? Então, meus números forem crescendo. Então é O de bytes word vezes R mais N. Tá? Então, basicamente, se a chave tem K bits, você tem uma chave lá de K bits. Você sabe que essa chave tem K bits e você escolhe um radix R. Tá? Você escolhe o R. O algoritmo funcionava para R, ao invés de R igual a 256, R igual a 128. Por exemplo. Tá? Então você vai... Cada passo desse do counting sort vai demorar N mais R. Certo? E você vai quebrar essa chave em log de R pedaços. Tá? Tudo bem? Que R é o radix. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que é o log de R? O nosso radix era 256, certo? Mas o nosso inteiro ele representa o número de 2 elevado a 32. Como que ele faz isso? Com 32 bits. Então a gente fazia a contagem de 2 elevado a 56. Como que a gente fazia isso? Com 2 elevado a 8 bits. Certo? Desculpa. Com 8 bits. Certo? Então eu vou pegar o 32 e vou dividir por 8, não por 256. Então por log na base 2 do radix. Então, ele demora K dividido por log de R vezes N mais R. E você escolhe o R e o log de R pro K que você tem. Tá? Se você escolher um R pequeno, você ganha aqui, né? Mas você perde aqui. Você vai fazer mais passadas. Então eu fiz um byte. O que acontece se eu fizesse um bit? Eu ia fazer 32 passadas, né? Aquele for ali na linha 3, ele ia passar 32 vezes no meu vetor, tá? E eu ia contar só se é 0 ou 1. Funciona. Mas você tenta achar um balanço aí que vai funcionar bem. Em geral, a gente trabalha com byte porque também as coisas são rápidas para lidar com byte. As contas são fáceis de fazer com byte. Tudo bem? Podia fazer a cada 2 bytes. Fazer 16 passadas. Você equilibra do jeito que você quer. Dúvidas? Então, no caso de N for pequeno, vale mais a pena, às vezes, fazer bit a bit. Se N for pequeno, em geral a gente não está tão preocupado com N pequeno, né? Mas depende de quão pequeno é o N. Não, então, se o N for pequeno, eu posso tentar fazer bit a bit. Acho que ainda bit a bit é muito restrito, porque não sei se o N seja 2, 3. Esse cara aqui né? Bit a bit, o R é 2. Entendeu? Então, sei lá, talvez se o seu N é 128, você não queira fazer, porque esse cara é mais lento do que o N. Aí talvez você queira fazer com radix menor aqui. Mas em geral a gente está preocupado com N grande. Até porque se meu N for pequeno, eu já vou comentar sobre isso. Tá, então fechando essa parte de algoritmo de ordenação, né, como eu disse, hoje é a última aula sobre o assunto.
Então vamos ver o que a gente tinha lá na primeira aula de ordenação. Na primeira aula de ordenação, a gente tinha esses algoritmos: Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Insertion Sort V4. E a gente viu, o Bubble Sort é bem pior do que o Selection Sort, que é um pouco pior do que o Insertion Sort. Mas o Insertion Sort, com as otimizações que a gente viu lá, né, ele era bem mais rápido. Tá? Então, só para ter uma ideia, eu coloquei um limite de tempo de meio segundo, não, desculpa, 0,05 segundos, tá? Um limite de tempo bem pequeno. Eu rodei para instâncias aleatórias. Tá? E é o seguinte, eu fui testando o quanto que eu consegui ordenar. Tá? Então, não tentei achar exatamente o número que consegui ordenar com 0,05, mas a questão é a seguinte: o Bubble Sort consegue ordenar 5.000 números em 0,034. Tá? Quando eu fui tentar mais, já passou do 0,05. Só para ter uma ideia. O Insertion Sort ordena 20.000 números ao invés de 5.000 números. Bem mais rápido, 4 vezes mais rápido. Tá? E a derivada dele aqui é menor, né? Cresce um pouco mais devagar. Tá? Bom, mas aí quando a gente põe os n log n na parada, a coisa fica bem feia para o Insertion Sort. Então aqui é o Insertion Sort, comparado com o Merge Sort em vermelho, o Quick Sort em azul e o Heap Sort em magenta. Então os n log n são absurdamente melhores do que os que são n ao quadrado. Tá? Quer dizer, o Quicksort ele é n ao quadrado, mas aqui eu estou com um vetor totalmente aleatório, então ele vai muito bem. Tá? Então, agora no mesmo tempo, mais ou menos, a gente, ao invés de ordenar 20.000 números, a gente ordena 640.000 números. Bom, esse é o Radix Sort, em vermelho. E esse é o Quicksort. Então, em 0,04 segundos, o Radix Sort ordena 2.560.000 números. Tá? E é só você ver como é o crescimento. Né? Aqui é praticamente linear, né? Quer dizer, aqui ele dá uma engasgadinha, mas depois ele vai linear. Enquanto que aqui, o n log n lembra muito linear, né? Tá? N log n, quando você plota o gráfico, você não vê muito o efeito do log n multiplicando n. Então você olha assim, parece meio linear, tá? Mas ele é pior do que linear e ele tem uma inclinação muito maior aqui do que o Radix. Tá bom? Não, eu fiz um programa que o que ele faz é o seguinte: ele gera um vetor aleatório, aí ele ordena usando, copia para ele gera um vetor, aí ele copia para um vetor, roda o algoritmo de ordenação A, marcando o tempo. Aí ele copia o do original para o vetor, porque agora está ordenado, né? Roda o algoritmo B, marcando o tempo. Faz isso, então, para toda a bateria de teste, todos os algoritmos que eu quero testar. Marca individualmente por cada vetor que eu gerei, né? Então, depois que ele rodou todos os algoritmos, eu gero um novo vetor. Então, eu faço isso algumas vezes, umas 40, 50 vezes, e aí depois eu tiro a média dos tempos. Isso aí. Bom, então só lembrando tudo que a gente viu, tá? Então, Bubble Sort. No melhor caso, ele é odd n, porque ele vai lá, verifica, faz a primeira passada, vê que não teve troca, ele para de executar. Tá? Ou pelo menos aquela versão adaptativa que a gente viu. Tá? No caso médio, ele é odd n ao quadrado, no pior caso, ele é odd n ao quadrado. Tá? Quanto que ele gasta de memória adicional? Sei lá, tem umas variáveis lá só. Mas ele não precisa de um vetor adicional para isso. Tá? Selection Sort, ele não é adaptativo. Então ele não tem um melhor caso bom.
Tá? Ele é odd ao quadrado sempre. Porque ele sempre faz a mesma passada dos vetores lá. De vez em quando ele decide fazer a troca, de vez em quando não. Tá? Mas as posições de comparações que ele faz é sempre a mesma. Ele fica comparando o máximo percorrendo o vetor. Né? Então, de vez em quando ele troca quem é o máximo, mas ele só faz isso. O insertion sort, no melhor caso, ele é odd n. Tá? No caso médio, no pior caso, ele também é odd n ao quadrado e também não gasta memória adicional. Tá? Em particular, o insertion sort ele é muito rápido quando o vetor já está muito perto de estar ordenado. Então a gente fez aquela ideia de a gente pega o quicksort, roda ele até deixar o vetor quase ordenado, né, mas não ordenando totalmente. Então quando sobrava um bloco de tamanho 10 para ordenar, eu não ordenava no quicksort. Então no final eu não tinha um vetor ordenado, mas eu usava o insertion sort. Isso deixava o quicksort mais rápido. Porque ele é muito rápido quando o vetor já está bastante ordenado. Você vai ter que mover poucos elementos para fazer a inserção. Tá? Bom, aí a gente tem quicksort, mergesort e heapsort. No melhor caso, eles são n log n. No caso médio, eles são n log n. No pior caso, o quicksort sai perdendo, ele é odd n ao quadrado. Tá? Mas tinha a versão aleatorizada dele, que aí ela é em média. É outro caso médio, né? Médio, o algoritmo em média leva esse tempo. Tá? O quicksort precisa de memória adicional. Por quê? Porque ele é recursivo. Então você está fazendo as chamadas e ele está empilhando as chamadas recursivas. Tá? E é o tamanho da pilha de recursão, que a gente nunca viu, nunca implementou, mas ela está lá, pode chegar a odd n. O mergesort ele precisa de odd n porque ele tem ele tem a pilha, mas a pilha só vai gastar log de n, que ele divide bem o vetor. O problema é que o quicksort pode dividir mal o vetor e aí o tamanho da pilha é muito grande. Tá? Mas o mergesort usa pouco espaço, não muito espaço na pilha, log de n, mas ele precisa daquele vetor auxiliar para ficar fazendo a copia o vetor auxiliar e depois copia de volta. Tá? Então isso nem sempre é bom. Se a gente for ordenar uma quantidade muito grande de dados, né, precisar do espaço adicional é um problema. E no quicksort, isso é o tamanho da pilha. Então, se você fosse rodar o quicksort com um vetor muito grande, no qual o quicksort fosse dar muito mal, você podia estourar a pilha de recursão. Tá? Porque lembra, a pilha tem um tamanho lá, 8 MB. Você pode estourar a pilha de recursão. E agora o radix é esse n mais r vezes k dividido por log de r, tá? E desculpa, não é odd. O counting sort tá errado na minha tabela, odd n. Eu preciso daquele vetor auxiliar lá. Tá? Odd n. Tá? E o k é o número de bits na chave de ordenação. Tá? Então, se você pensa que você vai ordenar números de 32 bits, k é 32, log de r, sei lá, se você escolheu o que a gente fez, r igual a 256, e log de r é 8, então isso aqui dá odd n, simplesmente. Tá? Mas o radix sort não pode ser usado sempre. Então, legal, ele é super rápido e tal, mas eu nem sempre posso usar o radix sort. Vou usar radix sort quando eu quero ordenar números de 32 bits. Números inteiros, uma quantidade de bits limitada. Eu sei quantos bits tem nesse número. Sei que pode parecer absurdo isso, porque a gente fica trabalhando só com números inteiros, mas muitas aplicações científicas usam uma coisa que a gente chama de big num, que é quando você precisa representar números que são muito grandes. E aí você não está limitado a 32, 64 bits, você pode... em geral, a gente faz uma representação por bases, assim. Então, você vai quebrando o número em sequência de bits, mas você pode querer usar muitos bits. E, por exemplo, se quiser ordenar float, não funciona o meu radix sort. Tá?
Por quê? Porque o float ele não funciona com essa ideia aqui mais simples de que a sequência de bits é simplesmente uma representação na base 2. O float ele tem um pedaço que é a mantissa, um pedaço com expoente, igual quando você representa números. Você representa números na base. Notação científica faz x vezes 10 elevado a y. Assim. O float funciona assim, ele tem um pedaço para representar o x e um pedaço para representar o y. Só que aqui é 12. Então, como o Radic Sort não é baseado em comparações, eu nem sempre posso usar ele. Tá? Então, para concluir, isso acho que vale não só para... Não vale só para algoritmo de ordenação, mas vale para computação de maneira geral. Tá? Então, escolher entre dois algoritmos de mesmo tempo pode levar a um resultado bom na prática. Tá? Então, você pode olhar na prática dois algoritmos que têm o mesmo tempo e ver qual dos dois é melhor na prática. Tá? Então, insertion sort e bubble sort, os dois são O de N ao quadrado, mas insertion sort é muito melhor que bubble sort. Heap sort e merge sort, os dois são O de N log N, mas o merge sort é melhor que o heap sort. Tá? Então, faz sentido eu fazer testes empíricos para entender qual das duas opções é melhor e eu aplicar essas duas opções. Tá? Otimizar o código dos algoritmos. Então, assim, agora eu vou usar esse algoritmo, então deixa eu otimizar ele o máximo possível. Tá? Pode trazer algumas boas melhoras. Então, sair do insertion sort para o insertion sort versão 4. Então, o insertion sort lá, ele tinha umas ideias, ele era bem simplesinho, umas ideias bobinhas, a gente falou, pô, mas isso daqui podia ser melhor, aquilo podia ser melhor, não sei o que lá. E a gente foi melhorando ele, até chegar nessa versão 4, e a versão 4 era muito melhor do que a primeira versão. Então, eles são, em essência, o mesmo algoritmo, mas eu fui lá e fiquei... O pessoal costuma falar de escovar bit. Esse negócio que eu fiz do E, bit a bit, ao invés de usar o porcento lá para fazer um módulo, isso é o que a gente chama de escovar bit. Você está tentando tirar o máximo de eficiência do programa, né, olhando em detalhezinhos mesmo de implementação. Tá? Isso pode trazer benefícios, sim. Tá? Então, Quicksort versus Quicksort MDT V3. Né? Então, eu melhorei lá qualquer mediana de 3 e mudei algumas coisas. Tá? Só que, no fim das contas, o que faz diferença é o tempo assintótico. Tá? Então, se o N for grande. Tá? Se o N for pequeno, pode não valer a pena. É o caso do insertion sort. O insertion sort ele é muito rápido se o N for pequeno. Mais rápido do que criar um heap, do que fazer merge sort, do que fazer quicksort. Se o N é pequeno, se o N é 5, 10, 15. Tá? Mas quando o N é grande, o que é melhor mesmo é pegar e usar um algoritmo O de N ao invés de um O de N log N. Ou usar um O de N log N ao invés de um O de N ao quadrado. É aí que está o ganho de performance. Por mais que eu passasse um mês tentando melhorar o insertion sort V4, vocês implementassem qualquer versão do merge sort, qualquer mesmo, eu ia apanhar da versão do merge sort. Desde que ela seja em log N, tá? Se você errar alguma coisa na implementação e fazer uma coisa que N ao quadrado, aí não. Mas se você fizer o merge sort mais simplesinho lá, não o merge sort que alguém pegaria e colocaria para ser usado num sistema super importante. O merge sort que você leu no livro lá, digitou e fez, ia ser melhor do que o meu insertion sort que eu passei um mês utilizando. Então, insertion sort versus heap sort, mesmo o heap sort sendo pior do que o merge sort, pior do que o quicksort, o heap sort dá um pau aqui no insertion sort. Tá? Mesmo o quicksort, mediana de 3, versão 3, tá? Que era o melhor algoritmo log N que a gente tinha, toma um pau do Radic Sort. Tá? Então, é basicamente isso. Isso é a lição sobre projeto de algoritmo. Tá?
E, na verdade, é esse tipo de coisa que a teoria da computação se preocupa, em fazer algoritmos mais rápidos e melhores, porque é isso que vai dar, de fato, o resultado na prática. Tá? Então, tem várias áreas aplicadas da teoria da computação, da ciência da computação. Sei lá, por exemplo, o pessoal gosta muito de machine learning, vários de vocês já devem ter ouvido falar uma coisa de machine learning. Então, reconhecimento de voz da Siri, da Apple, ou reconhecimento de imagens, não sei o que e tal. Então, tem todo um pessoal aplicado a diversos problemas, mas o que nós, teóricos da computação, fazemos é tentar entender mais as coisas fundamentais de algoritmos e criar algoritmos provadamente melhores e mais rápidos. Lógico que na prática, às vezes o cara usa lá um algoritmo e ele nem sabe quanto tempo o algoritmo demora para mudar, porque é o que ele tem, mas a gente fica tentando resolver esses problemas. Então, bom, já deu o horário da aula, então depois vocês pensam nessa pergunta aqui. Tá, tornar um algoritmo de ordenação qualquer em um algoritmo estável. Tá? Talvez gastando espaço e tempo adicional.